Olá, eu me chamo Renata Lemes e hoje nós iremos apresentar o trabalho sobre bovinocultura de corte. O tema foi abordado na disciplina de Introdução à Zootecnia, do docente Eduardo, e os discentes responsáveis pelo trabalho foram eu, Renata Lemes, a Gabriela Pires, Larissa Caroline Caetano e o Vinícius Buratti. Ranking de produção de bovinos de corte. Eu vou falar agora um pouco do ranking mundial, no caso o global, o nacional e o regional sobre a produção de bovinos de corte. Eu quis fazer um panorama geral para ver tanto a importância do zootecnista nesse ranking, como também a soberania do Brasil nesta produção. Ranking global. Então, eu peguei um dado de 2021 da Embrapa, cujas informações eles pegaram da Departamento de Agricultura norte-americano, de 2020. Então, esse gráfico ele é de 2020, mas é um dado também muito atual. O que compõe esse gráfico? Esse gráfico diz o quê? Eu vou aumentar para a gente dar uma olhada e perceber com mais clareza. O rebanho mundial de bovinos deve chegar a pouco mais de 1 bilhão de cabeças em 2021. A se confirmar tal previsão, o estoque de gado do mundo cresce 0,7% em relação a 2020, o que representa um aumento de 6,4 milhões de cabeças. O maior panorama desde 2009, A gente pode ver que esse gráfico ele está falando exatamente isso. Nós podemos olhar que em 2009, que é o ano aqui embaixo, teve uma decaída, porém em 2020 a 2021 foi um crescimento exponencial muito grande. Esse dado mostra que cada vez mais está tendo produção de bovinos de corte, e isso se deve ao quê? Então a gente já vai falar mais para frente. Mas em primeiro lugar, vamos colocar os 7 países que concentram 90% do rebanho mundial. Quais que são os países que compõem esse rebanho? Então, esse artigo vai falar, que são a Índia, em primeiro lugar, em segundo lugar, Brasil, em terceiro, Estados Unidos, em quarto, China, quinto, União Europeia, sexto, Argentina e sétimo, por último, a Austrália. E sendo que a Índia compõe 30,6% e o Brasil compõe 24,7% do rebanho mundial. Pode parecer pouco, mas a gente vai ver mais pra frente que com as tecnologias que temos, é bastante coisa assim. Então o Brasil se encaixa em segundo lugar no ranking mundial. Ranking nacional. Então agora eu vou falar sobre um pouco do ranking nacional e fazer uma coligação com o primeiro slide. Então, segundo a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, também é o dado da Embrapa de 2025, então é um dado muito recente mesmo, abre aspas, com um rebanho em 197 milhões de cabeças em 2023, a pecuária bovina brasileira mais do que dobrou desde os anos de 1970. Esse crescimento foi acompanhado por um avanço significativo em diversos indicadores ou técnicos. Então, a gente pode ver que indicadores zootécnicos foram fundamentais para que há o crescimento, Então, a gente pode fazer uma ligação com a nossa futura profissão. Nós, como zootecnistas, temos um papel muito importante para o futuro do Brasil. Nós estamos compondo o segundo lugar no ranking mundial, mas a gente pode chegar a primeiro lugar e a gente já vai ver como que a gente pode chegar em primeiro lugar. O país que antes dependia da importação de carne bovina, então nós dependíamos da importação, tornou-se autossuficiente e hoje atende seu elevado consumo interno. Então nós temos um consumo interno muito grande. Em 2023, 71,5% da produção foi destinada ao mercado doméstico, que seria o mercado interno, os brasileiros, garantindo um consumo médio de 37,5 quilos de carne por habitante ao ano, um dos maiores elevados do mundo. Então o dado nos diz que nós, brasileiros, consumimos muita carne ao ano. Isso quer dizer que a gente tem uma elevada demanda, e a gente pode ver que 71,5% de carne é destinado para nós mesmos, mas a gente não está em segundo lugar no ranking mundial. Então, quanto que vai para fora, para o externo, para a exportação? Então, a gente pode ver que o dado nos diz que 28,5% da produção é voltada para a exportação, e mesmo assim a gente está em segundo lugar na produção de bovinos de corte.
O que isso quer dizer? Então, sem entrar em cunho político, tem um discurso, né, político para moldar massas dizendo que o brasileiro não come carne, que o brasileiro não vê carne porque é tudo exportado. A gente pode ver com esse dado recente de 2023 que isso é uma mentira, que a gente pode ver em que a gente consome muita carne e que 71,5% da produção de carne é voltado para nós mesmos, enquanto só 28,5% é voltado para o exterior e a gente ainda consegue ficar em segundo lugar. Então, nós zootecnistas, nós temos o papel importante de melhorar cada vez mais, e se só 28,5% vão para a produção externa, quem dirá se a gente começar a exportar mais, a produzir mais em menos. Então, nós temos um papel muito importante para que um dia o Brasil chegue a primeiro lugar, se assim quisermos, né? Então, é um papel totalmente importante o nosso e que ressalta cada vez mais a importância da profissão. E mais um dado, né, que seria importante citar, que no ano de 2023 a exportação de carne bovina alcançou 2,29 milhões de toneladas, destinadas a 157 países, gerando cerca de 10,55 bilhões. Próximo slide, o ranking regional. Eu quis colocar só um ranking regional para a gente ver que nós que estamos no Mato Grosso agora, estamos no polo da produção de carne. É um dado do IBGE de 2017, é um dado um pouquinho antigo, mas que mostra a situação atual, onde o Mato Grosso compõe em primeiro lugar. Esse ranking, a gente está em primeiro lugar, nós estamos no polo. Em segundo lugar, Minas Gerais. Em terceiro, Mato Grosso do Sul. Quarto, Goiás. E quinto, Pará. E os demais estados vão compondo o resto. A gente pode ver que nós estamos no polo da produção de carne bovina. E isso importa muito, já que estamos se formando para isso. Me chamo Renata e vou falar sobre as principais raças e linhagens de bovinos de corte no Brasil. Bom, a primeira raça nós temos o Angus, né? O Angus ele é uma raça de origem europeia que surgiu no Brasil em 1906, na região do Rio Grande do Sul, porém atualmente é uma raça que tem grande abrangência no território nacional, é encontrada em todos os estados. A raça ela é a raça que mais vende sêmen atualmente no Brasil e é uma raça muito precoce. Nós temos o programa Carne Angus Certificada, que foi um programa criado em 2003, e levou os valores da raça ao conhecimento dos consumidores, né? Então isso acabou difundindo a marca Angus no varejo, principalmente por conta da sua excelência de carne. E é uma carne conhecida por ser excelente justamente pela questão que é uma carne com marmoreio, o que os consumidores aprovam muito, né? Aqui nós temos a imagem do Aberdeen Angus, né? Ele é um animal taurino, então a gente pode observar que ele tem uma pelagem grossa, justamente por conta de ser uma raça do frio, né? Que tem que ser resistente ao frio. Esse animal ele foi uma imagem tirada de um catálogo de genética, então a gente pode observar que é um reprodutor da raça, né? E tem os seus sêmens vendidos. Aqui nós temos o Nelore. O Nelore ele é um animal originário da Índia, né? E foi trazido para o Brasil durante o período colonial pelos portugueses no século XVIII. A pelagem do Nelore ela varia, né? Então ela pode ser tanto branca quanto o Nelore pintado, que pode ser branco com marrom ou branco com preto. E nós temos a Associação Brasileira de Criadores de Zebuínos, que levantou dados em 2020 e falou que atualmente o rebanho brasileiro conta com 10.207.742 animais registrados para animais portadores de chifre e 826.314 para animais mochos. Então, o nosso rebanho nacional atualmente ele é muito grande. O Nelore ele é um dos animais mais produzidos no país. O Nelore também ele é um animal que se adapta muito bem às condições tropicais brasileiras por conta que ele tem a pele escura, que é alta em melanina, né? Então acaba que ele se adapta muito bem, principalmente por conta que quando o sol bate na sua pele, o sol reflete. Então é uma proteção e uma forma de adaptação. Eles são animais também que apresentam uma resistência natural a parasitas. E a carne Nelore, ela tem como características um alto teor de sabor, porém é uma carne com pouca gordura de marmoreio. E são animais com uma boa habilidade materna. Aqui a gente pode observar, né,
que os Nelores brancos, né, da pelagem branca, são as mais comuns e são animais robustos também e é muito produzido no Brasil. Aqui nós temos o Brangus. O Brangus ele é uma raça muito interessante por conta que juntou o cruzamento de animais taurinos e zebuínos, né, para produzir um animal que tenha uma carne de excelência, mas que ao mesmo tempo tenha uma alta adaptação aos ambientes e aos diferentes climas, né? Então o Brangus ele foi uma raça criada na proporção 3/8 de sangue zebuínos, que daí pode ser um Nelore, um Brahma, mas atualmente a raça mais utilizada para esse cruzamento é o Nelore, e 5/8 de sangue Angus, né? Que aí no caso é utilizado o Aberdeen Angus. Os Brangus eles são animais de boa habilidade materna, né? E são muito utilizados em confinamentos. Por conta que eles têm um elevado ganho de peso, né? Então eles se destacam em sistemas produtivos. É uma raça também que tem a excelente adaptação aos diferentes ambientes, né? Justamente por conta desse cruzamento com o Nelore, que tem essa adaptação muito boa. E são animais nas quais as suas carcaças elas possuem uma deposição de gordura de marmoreio e uma camada de gordura de cobertura adequada. Então acabou que um animal de fácil adaptação a qualquer ambiente tem uma qualidade de carne muito boa, então atualmente ele é muito produzido. Aqui a gente pode observar que eles são muito parecidos com os Aberdeen Angus, né, que eu passei anteriormente. São animais robustos também e puxam muito a questão dos taurinos. E são animais de pelagem preta, né, também. Aqui nós temos o Senepal. O Senepal, ele é uma raça de origem africana, né? E nos anos 2000 eles foram importados para o Brasil. E esses animais que foram importados foram oriundos dos melhores rebanhos que tinha nos Estados Unidos. A raça é uma raça muito rústica, produtiva e muito fértil, né? Por isso que se tornou uma opção para o cruzamento industrial, porque o Senepal ele possui um crescimento muito rápido, resultando num ciclo de engorda curto, o que é interessante e que os produtores buscam, né? É uma raça também que ela aguenta altas temperaturas, né? Por conta que eles têm o pelo curto e uma boa aptidão ao campo. Eles também são animais mansos e inteligentes, de fácil manejo, o que reduz o risco em relação a acidentes, né, que podem ocorrer durante o manejo. Então isso é muito bom. Aqui nós temos um animal da raça Senepal. Ele é um animal de pelagem marrom e taurino, né? Ele parece um Brangus, porém é diferente a questão da pelagem. Mas ele é assim, esse animal. Aqui nós temos o Brahma. O Brahma, ele foi uma raça formada nos Estados Unidos, né? Que foi fruto do cruzamento de zebuínos da Índia com zebuínos do Brasil. Então, esses zebuínos podem ser tanto o Guzerá, o Nelore, o Gir ou o do Brasil. Ela foi introduzida oficialmente em solos brasileiros em 1994 e a partir desse ano ela passou a ser registrada pela Associação Brasileira de Criadores de Zebuínos, né? E de acordo com dados levantados pela ABCZ em 2020, a raça contava com 224.481 animais registrados em novembro de 2020. São animais também com uma alta habilidade materna, e assim como eu falei em relação às outras raças anteriormente, a habilidade materna ela é interessante por conta que o bezerro ele tem que ser muito bem alimentado e muito cuidado para ganhar peso durante a amamentação, porque se ele for bem alimentado e bem cuidado, ele vai conseguir um melhor desempenho no pós-desmame. Então, é extremamente importante que as matrizes elas tenham essa habilidade materna. Os Brahmas também eles são animais dóceis, né? Que são capazes de suportar o calor, a umidade e as pastagens mais grosseiras. E também é uma raça que é comprovada uma alta resistência em relação a ecto e endoparasitas. Então aqui a gente pode observar um animal da raça Brahma, né? Ela é muito parecida com o Nelore, por ser zebuína também,
Porém, a gente pode notar uma diferença em relação à cor do cupim e das barbelas, que possuem essa tonalidade de cinza mais escura. E aqui tem algumas características, né, numeradas aqui, e tem uma legenda aqui com as características que esse animal possui, que é muito interessante também. Olá, eu me chamo Gabriela Pires e eu vou apresentar os principais sistemas de criação de gado de corte no Brasil. O primeiro sistema a ser abordado é o sistema extensivo, que trata-se com um regime exclusivo de pastagem, então o animal não vai receber outras fontes de alimentos energéticos e proteicos. Pelo fato dele receber só a pastagem, ele acaba tendo deficiências em fósforo, zinco, iodo, sódio. Então, o único suplemento que ele vai receber é o sal mineral para fazer esse balanceamento. Esse sistema ele representa 80% da produção de carne bovina brasileira, através da cria e da engorda. E por quê? Custos. Para o pecuarista, ele tem um custo bem menor em relação aos outros sistemas. Em relação à utilização das pastagens, o pecuarista pode ofertar as pastagens nativas muito mais econômico para o pecuarista, porque ele não vai ter o manejo de solo, ele não vai realizar a compra de sementes das pastagens mais qualificadas para o gado. Então, para ele, acaba sendo economicamente mais barato. Porém, no gado existe um ciclo de cria, recria e de engorda. Nesse tipo de pastagem, quase exclusivamente trabalha-se apenas com a cria, pelo baixo índice energético e proteico que a pastagem oferece. Já em pastagens cultivadas, onde o pecuarista vai ter um gasto com manejo de solo, compra das melhores pastagens e esse selecionamento, porém ele consegue quase que exclusivamente, realizar quase o ciclo completo de cria, recria e de engorda. Pelo selecionamento dessas pastagens, ofertarem tudo que o animal precisa para engordar, para fazer o processo de recria, para ter esse ganho de peso. Então, o animal acaba tendo um ganho de peso um pouco maior em relação à pastagem nativa. O segundo sistema abordado é o semi-intensivo, que ele ainda tem como base alimentar as pastagens e a suplementação mineral, porém, ele já vai receber um concentrado proteico energético. O que é esse concentrado proteico energético? Tem como fonte energética o milho, sorgo, milheto, aveia, e como fonte proteica o farelo de soja, o farelo de algodão, o farelo de caroço de algodão, a ureia. Então ele vai receber essa ração proteinada para que faça com que o animal tenha um ganho de peso maior e em menos tempo. Nesse sistema existem 3 formas mais utilizadas de suplementação. A primeira é o crop feeding, que consiste basicamente em uma suplementação alta em bezerros a partir de 60 dias. Então, esse sistema de suplementação acontece em fazendas pecuaristas que têm atividade de cria, recria e engorda mais intensificada. Então, o pecuarista ele realiza o ciclo do gado mais rápido. O sal proteico, que tem como principal função mantença de peso do animal. Então, o animal não vai ter uma perda de peso e talvez um leve ganho. Então, seria mais uma mantença. Já a terceira, como eu disse anteriormente, é a alimentação com concentrados, que seriam rações compostas de alimentos energéticos e proteicos. Que, como eu falei antes, vai ser ali a aveia, o farelo de soja, o milho,
a soja em si. Então, faz com que o animal tenha um ganho de peso maior. Porém, ele ainda tem acesso a pasto. Então, esse sistema todo trabalha-se com animais recebendo concentrado, porém livres a pasto. O terceiro sistema a ser abordado é o sistema intensivo, que diferente do anteriormente, o animal fica em confinamento. Então, ele não vai ter uma perda energética, como o semi-intensivo. O animal ele é ofertado concentrados proteicos e energéticos juntamente com a pastagem cultivada. Então, ele vai receber os alimentos volumosos, que vai ser a silagem de milho, o sorgo. Então, ele não deixa de receber as pastagens, porém, ele permanece em confinamento. Os confinamentos normalmente duram de 60 a 110 dias, tendo em média 90 dias de confinamento. A função do confinamento é fazer com que o animal tenha um ganho de peso muito maior em muito pouco tempo, porém com um custo maior para o pecuarista que trabalha com o confinamento. Dentro do confinamento, trabalham-se, cada confinamento com 3 tipos três formas de adquirir, gado. O primeiro, que seria da própria fazenda, que vai trabalhar ali com um ciclo completo de cria, recria e engorda. Então, todo o ciclo acontece ali dentro, não vem animais de fora. O segundo é adquirir de terceiros. Então, o pecuarista vai adquirir gado de terceiros para recria e engorda. E o terceiro é o boitel. O que é o boitel? É como se outros fazendeiros que possuem gado para engorda colocassem os seus animais num confinamento e pagassem diárias até o final, até levar esses animais para o abate, ou uma porcentagem do valor do abate. Então, aqueles confinamentos, eles ficam responsáveis por toda a alimentação e o manejo do animal, porém, no dia do abate, eles recebem apenas uma porcentagem e todo o outro valor vai para o dono real do gado. Atuação dos zootecnistas. Vou falar sobre algumas áreas que os zootecnistas atuam em bovinos de corte. Nutrição. A nutrição é a formulação de dietas balanceadas em diferentes fases de desenvolvimento dos animais, buscando um ganho de peso ideal para cada um. Manejo e bem-estar. Garantir melhores condições adequadas de ambiente, espaço e acesso à água e alimentos para os animais, assegurando que suas necessidades básicas sejam atendidas. Uso de tecnologias digitais e inteligência artificial. São sensores inteligentes e sistemas de monitoramento que permitem um controle mais preciso do ambiente de criação, garantindo condições ideais de temperatura, umidade e alimentação para os animais. Melhoramento genético. A seleção genética avançada, ela permite desenvolver linhagens de animais mais resistentes a doenças, com maior eficiência na conversão alimentar e na adaptabilidade a diferentes condições ambientais. Manejo integrado de pastagens. São práticas que entregam a pecuária com a agricultura, como a rotação de culturas e uso de sistemas agroflorestais, que contribui para a conservação do solo e da biodiversidade. Produção mais eficiente. É o uso de dietas balanceadas e suplementos nutricionais específicos que ajudam a maximizar a eficiência alimentar dos animais, assim reduzindo o desperdício e otimizando a produção de carne.